Bem-vindos ao podcast Nascem Estrelas. Seja você faísca, cometa ou estelar, a sua estrela tem que brilhar. E quem sou eu aqui nesse momento estelar? Eu sou Nelly Freitas, eu sou especialista em experiência do cliente, relacionamento do cliente e sou também advogada. Trago dentro dessa minha jornada, depois de 27 anos dentro do corporativo, eu resolvi fazer a minha estrela brilhar também. E hoje sou palestrante, sou mentora, sou conselheira de empresas para levar todo esse propósito, essa conexão com o cliente para vários outros lugares. E sou uma estrelinha dessa constelação incrível que é o Nascem Estrelas e estou aqui com mais 3 estrelas que vêm construindo também a sua autoridade com a gente no nosso programa. E nós estamos aqui em mais uma temporada, a segunda temporada desse podcast. Você deve estar se perguntando, ué, mas cadê a Camila? Pois é, cadê a Camila? Aqui no Nascem Estrelas a gente aplica aquilo que a gente prega. E eu fui aluna da primeira turma do Nascem Estrelas e estou aqui para representar, fui convidada para trazer a minha estrela e ser também uma representante nessa temporada. E eu vou contar muito com o desafio de vocês para que a gente faça isso super valer a pena. Então, como diria a Camis, que não está aqui, mas eu estou aqui com a mesma estrela dela, siga, toque no sininho, curta, coloque seu comentário aqui, compartilha todo esse episódio, toda essa temporada com quem você acha que também tem que trazer essa autoridade e fazer a sua estrela brilhar. E para a gente dar continuidade nessa super conversa, eu vou convidar para que cada uma se apresenta e aqui já vou quebrar um primeiro protocolo, porque não teremos ladies first, teremos meninos first. Então, Ale, quem é você fora do CNPJ? Quem é o Alexandre? Primeiramente, eu queria agradecer esse momento mágico com vocês. É um prazer estar aqui num podcast tão legal que a Camila, que é uma referência para nós em CX e em outras coisas também. Meu nome é Alexandre Gomes, administrador, pós-graduado em gestão empresarial, há 30 anos no mercado corporativo, já tendo trabalhado em RH, inclusive CX, na área comercial, em diversas áreas administrativas, coordenando equipes, entregando muito resultado em empresa de grande porte, que a gente sabe que é um momento de grande pressão, mas suportando a pressão e fazendo resultados. Então é uma honra para mim estar aqui com vocês e vai ser com certeza um podcast de muito sucesso. Muito obrigado e prazer a todos. Muito bom. Então vamos fazer um sentido reloginho. Claudete, você fala um pouco mais sobre a Clau. A Clau que eu conheço de muito tempo, né, Clau? De uma longa jornada. De uma longa história, né? Eu sou a Claudete Cordeiro, sou a Clau, sou a Adri, eu brinco que é uma longa história também, tão grande quanto, é porque eu chamo Claudete Adriana, tá, gente? E na verdade, eu trabalhei em grandes empresas, eu trabalhei na Credicar, eu trabalhei no Sem Parar, trabalhei no Banco Itaú, mas hoje eu estou num processo de empreendedora. Então, eu tenho uma consultoria que cuida de preparar as pessoas para entregar resultados. Eu acredito muito que pessoas felizes entregam resultados melhores e mais consistentes. Então, eu trabalho focada nas pessoas. Sou neta da dona Sebastiana, filha da Estela, irmã mais velha de uma pancada de gente boa aí. Muito bom, muito bom. E agora, aqui ao meu lado, Lu. A Lu, que é Luísa, que não tá, é a única que tá aqui no... Ah, não, você também tá, né, no corporativo. Sim. A Lu que vem também é de todos nós, né, com uma grande jornada dentro de empresas e que faz também com que a autoridade, a vontade da autoridade comece a crescer. Lu, se apresenta aqui, fala pra gente um pouquinho de você. Obrigada, Nelly. Prazer estar aqui com vocês. Mais essa etapa da vida. Eu sou Luísa Napoleão, tenho mais de 20 anos de experiência na indústria de óleo e gás. Também trazendo alguns resultados, trabalhando para uma grande empresa. Sou casada, sou mãe de pet, sou irmã mais velha de 2 irmãs, né? Somos 3 no total. Filha da Eliane e do Milton. Nasci no Rio, morei em Campinas, morei em Santos. Eu gosto dessa vida cigana. Muito bom, muito bom. E estava aqui, né?
pedacinho de faísca, eu acho, né? Concluímos aqui nosso curso e vamos em frente. Degrauzinho de cada vez. As faíscas que começam a trazer uma luzinha para que nos tornemos grandes cometas e estrelas lá na frente, né? E eu vou aproveitar que a gente tem, né, que vocês têm esse começo no corporativo, e vou fazer uma primeira pergunta aqui, né? Vocês, com tantos desafios para enfrentarem, né? Quais foram ali os projetos? Conta um projeto, alguma coisa que foi muito complicada, praticamente que parecia insolúvel, e que vocês conseguiram aí na carreira de vocês trazer um resultado diferente, onde veio aquela coisa, poxa, acredito que eu sou diferente, acredito que eu tenho um brilho aqui diferente. Começar com você, então. Vamos fazer o contrário agora. Começa com você, vamos inverter. Eu posso dizer que os últimos 5 anos foram os mais desafiadores, né? Na empresa que eu trabalho hoje, a gente recebeu um comunicado do nosso único cliente de que não ia continuar o contrato conosco. E a gente está trabalhando de aviso prévio há 3 anos. Na verdade, era para ter sido 1 ano, mas a gente conseguiu virar o jogo, né, com diversas ações que a gente foi implementando com foco em centralidade do cliente, experiência do cliente, métricas e indicadores. A gente virou esse jogo e estamos hoje negociando um novo contrato, um pouco até mais longo do que a gente tinha. Olha! É um diferencial. A gente trabalhou pessoas, processos e cultura para conseguir dar essa volta por cima. E aí você, Lu, dentro desse contexto, o que você faz que as pessoas admiram e que você traz para dentro desse resultado tão importante, essa diferenciação? Eu vou aproveitar um pouquinho a fala da Clau, que eu acho que eu escolho ser feliz, né? Eu tenho um lado positivo, mas lá os meus 40%, eu escolho ser feliz, eu escolho motivar, eu escolho ir para cima e trazer esse resultado de uma forma leve. Sim. A minha liderança é uma liderança participativa e eu procuro trazer muito do pertencimento. Então, eu acho que isso faz bastante diferença, né? E você, Clau, o que parecia insolúvel e que as pessoas admiram e que você conseguiu resolver e fez essa diferença? Eu sou uma amante do aprendizado, eu adoro aprender coisas novas. Tem gente até que fica meio maluco comigo, porque eu faço curso de Cho, eu faço curso de ouvidoria, mas é porque eu quero entender de pessoas, para que eu possa trazer resultados diferenciados. E então eu procuro aprender o máximo possível sobre pessoas. Um desafio que recente na minha carreira foi quando eu assumi a área de CX. Quando me convidaram para assumir uma cadeira de CX, eu pensei, nossa, sempre entreguei a experiência do cliente em atendimento, em relacionamento, isso daí vai ser tranquilo. E eu sempre estive na linha de frente, vamos dizer assim. E aí, quando eu entendi o que era CX, toda a metodologia, toda a parte que, na verdade, uma pessoa de CX, ela fica nos bastidores, né? Ela não está na linha de frente. Então, foi um processo inicial muito traumático para mim. E até que eu estava comentando com algumas pessoas que, dentre algumas pessoas que me ajudou muito, uma delas foi a Camila, em me trazer de verdade para esse universo e me ajudar com metodologia, né? Ela e a Monize linda, maravilhosa. E realmente, assim, eu sozinha, sem ter nenhum estudo na área, o que para mim era muito desafiador, eu consegui, com a ajuda de algumas pessoas, com um treinamento que eu fiz em Orlando, eu criei toda uma metodologia para criar a estratégia de CX da empresa. E realmente, assim, ficou uma estratégia muito coerente, muito bacana, que obviamente foi conduzida por mim, mas criada por todas as áreas da empresa, né? E eu acho que foi um grande desafio mais recente na minha carreira. E realmente, assim, virou o jogo, sabe? Sim. Eu achei
que eu ia nadar de braçada, fiquei bem tensa, mas no final deu tudo certo. Muito bom. E você, Ale, como foi essa solução que hoje é admirada, que as pessoas se contam aí com tanto orgulho? Eu queria fazer uma análise da seguinte forma. Em vez de falar uma coisa insolúvel, única, vou fazer tipo uma partição disso. Por quê? Porque hoje eu atuo na área comercial há muitos anos, tratando diretamente com clientes do mercado da América Latina. E, consequentemente, atendimento na veia. Ou seja, cliente feliz, bem atendido, com qualidade, com atendimento, com prazo. E por várias vezes, por também ter um foco muito de logística, integração muito grande, né? Eu trabalho na Vale, já falei aí para algumas pessoas, há 26 anos. E é uma empresa gigantesca, existem vários modais marítimo, ferroviário, o rodoviário, correia. Então, uma coisa exatamente, assim, extremamente complexa. Então, devido a essa complexidade, muitas vezes ocorre de ter alguns cenários em que os clientes, às vezes, ficam com riscos de atendimento. E na hora que você começa a pensar que o cliente nunca pode ficar desatendido, você tem que criar alternativas imediatas, urgentes, na base da pressão, para não deixar o cliente ser afetado de alguma forma. Então, por isso que eu estou falando que eu estou particionando, né, um grande problema em vários, porque isso de vez em quando acontece, é buscar fórmulas criativas, usando muito de CX, mas usando muito de logística, muito de criatividade, para não deixar o cliente ser desatendido. Foco total no cliente, desempenho máximo, e a gente sempre conseguiu o que a gente sempre vislumbrou, ou seja, manter o cliente produzindo com qualidade e dentro do prazo. Tem algum caso, algum cliente, alguma situação assim que você falou assim, putz, isso aqui a gente perdeu, acabou e no fim reverteu e conquistou? Teve um caso até engraçado, porque eu estava viajando para um casamento e existia uma situação que o cliente estava ficando desabastecido de produto. Não vou falar nome, né, pessoal? Me ajuda aí. Me ajuda, que senão eu não volto mais. Você tá lá, Quebra meu galho. Então, o cliente estava ficando desabastecido. Era uma questão, assim, de dias. A produção é 24/7, todo mundo sabe, né? Então, a gente não pode parar. E eu, no casamento, véspera... Não era o meu, tá, pessoal? Mas eu estava indo para um casamento e, ao mesmo tempo, resolvendo um problema de trem, de carregamento, logística, sistema... Uma ferrovia integrando com outra e o sistema estava dando pau e o cliente ligando, fazendo pressão. E assim, foi um baita desafio e, por sorte, o problema resolveu antes do casamento. Então, eu consegui ir pro casamento e aí eu já bebi para comemorar também, aí já faz a festa. E foi uma coisa muito marcante, porque a pressão de você ver um cliente quase sendo desatendido, parando um alto forno, uma planta, é gigantesca. E a gente que tem esse foco, né, na jornada do cliente, a gente tem essa habilidade de se colocar na posição e falar, poxa vida, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer algo diferente. Muito bom, parabéns aqui por esses momentos. E vocês aí nessa jornada, né, nessa coisa dentro das empresas, e o Nascem Estrelas, ele surgiu do desejo de muitos profissionais, como as nossas três estrelas aqui, como eu, que vão a eventos, participam de muitos eventos, assistem várias palestras e tem sempre alguém no palco, alguém levando alguma informação, alguém falando em nome da empresa, né? Alguém vendendo alguma coisa num palco. E aí, num determinado momento, a gente fala, eu acho que eu queria estar ali, eu consigo estar ali, né? Em que momento que essa chavinha caiu e você falou assim, poxa, eu não quero mais ficar aqui só no meu lugar de fala, nas reuniões executivas, nas apresentações de resultado, eu quero ir para um palco um pouquinho maior, eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente. Começar aqui, Cláudia, onde que foi que esse bichinho te picou? Na verdade, eu sempre... Eu fico nervosa, mas eu gosto muito de falar em público, gosto muito de trocar ideia, de conversar com as pessoas. E quando eu fiz a minha virada profissional para essa coisa de começar o processo de consultoria, foi quando eu pensei, poxa, eu também posso falar sobre algum tema. Eu estudo tanto, esse estudo vai ficar todo para mim, eu quero trocar ideias. Então,
não é nem, sabe, ser autoridade máxima em alguma coisa, mas é chamar as pessoas para pensar em algo e para que elas, inclusive, façam eu mudar de opinião, sabe? Eu adoro também ter um contraponto para que a gente possa discutir e chegar, às vezes, num terceiro cenário, nem no meu, nem no dela, mas numa coisa nova. Porque é o que eu falei, eu amo aprender. E aí eu comecei a pensar nisso. E eu também pensava, poxa, eu vou falar o quê? Vou falar sobre o quê? Porque a experiência acaba sendo muito grande. Você tem toda uma carreira em atendimento, você tem toda uma carreira em relacionamento com o cliente, que são as mudanças mesmo da área. Você tem experiência em CX. E aí eu pensei, poxa, como é que eu amarro tudo isso, né? Eu posso falar de tudo isso ao mesmo tempo agora quando eu falo sobre felicidade. Porque a felicidade é um conceito amplo que é natural para os seres humanos. E aí é onde a gente faz a ligação com tudo isso. E foi assim que as coisas começaram a se formar. E é engraçado, porque você fica pensando, poxa, eu quero ser palestrante igual a quem? Teve uma época que eu ficava pensando assim, gente, já tem a menina que veste roxo, já tem a menina que veste amarelo, já tem a menina que veste rosa. Eu tô perdida, vou vestir o quê? E aí eu pensava assim, eu não tenho condições de escolher uma cor só, gente. Eu sou muito plural, não tenho condição. Aí eu pensava assim, não, você é a garota dos anéis grandes. Sabe essas loucuras? Então foi uma coisa que foi nascendo assim. E aí o curso é muito importante por causa disso. Porque ele meio que te aterra. Fala, calma, você não precisa ser a garota da cor nenhuma, você não precisa falar desse tema em específico, que é moda, você tem que falar uma coisa. Você não precisa ter nenhum diferencial, tipo, você não precisa ser a Elke Maravilha, não sei se todo mundo conhece a Elke. Você não precisa ser a Elke Maravilha, mas, né, você vai ser a Claudete. E, então eu acho que o curso é importante para dar uma aterrada, mas foi assim que foi nascendo, Muito sabe? bom. E aí, Luísa? Onde que você trouxe aqui para a gente na sua palestra que você está na empresa e você quer representar a empresa em alguns eventos, né? Em que momento surgiu essa vontade de você estar ali num palco em nome da Petronet? A gente já participa de alguns eventos, algumas grandes feiras de óleo e gás. E em alguns momentos, né, íamos eu como gerente de relacionamento e o meu diretor, que, né, pega algum... Nós somos uma empresa enxuta. Então, meu diretor é diretor de várias coisas, dentre elas, relacionamento. E ele tem toda essa facilidade para palco. Só que, às vezes, a agenda não dá. Né? E aí, precisava que eu fosse sozinha e eu tinha que assumir esse palco. E começou numa conversa lá no Customer Day, em 2025. Nós fomos convidados para contar o case da Petronet. E no final desse case, a Camila conversou. Né? Você já pensou em fazer, né, uma palestra, alguma coisa? Eu falei, Só que às vezes a gente acha que ainda não é a hora. Né? Não Falta um empurrãozinho externo para falar, vai que você consegue. E é engraçado porque a minha família vem, né, minha avó era dona de escola, era professora, então sempre estudei muito. E já dei aula bastante tempo também. Só que era, né, aula, não é palestra. Que com o curso a gente vê que é outra coisa. Né? E muitas vezes não é... Você precisa falar coisas que as outras pessoas querem ouvir. E isso muda um pouco. Sim. E aí o curso ajuda a gente a... Como é que eu falo isso? E agora eu encaixo o quê? Traz uma melhor forma de apresentar. Então aqui, o Nascem Estrelas não é só para você que quer estar numa estrela de um grande palco, um grande evento, para você falar, eu quero ser uma grande palestrante. Não, ele é também para você que é um intraempreendedor na empresa que você está e que você quer crescer, que você quer evoluir no seu cargo, você quer se expor melhor e expor melhor a sua própria empresa também. Então, como é que você conquista essa autoridade, não só para fora, né, mas também para dentro da empresa onde você está. E aí, fala você um pouquinho, Ale, como é que foi esse caminho?
Eu acho que todo mundo é único, né? Todo mundo tem o seu potencial, todo mundo tem um diferencial, todo mundo pode contribuir, ensinar alguma coisa. E eu pensava no futuro fazer palestras também, de uma forma mais rotineira. Não no dia a dia, mas uma coisa esporádica. E aí, o ano passado, no evento de CX aqui em São Paulo, conversando também com a Camila, você fala que o bichinho te mordeu, né? O bichinho tem nome. E a Camila me convenceu a acelerar esse processo. Acelerar o processo. Porque, na verdade, eu tinha planos futuros. Mas ela veio realmente com... Como todos conhecem a Camila, né? Com muita consistência, muito conteúdo, muita alegria, né? Aí eu falei, por que não? E aí eu decidi fazer o curso e entregou tudo, né, pessoal? Tudo que ela prometeu, ela entregou e mais. Então, assim, eu achei fenomenal. Recomendo, né? A todos que façam, porque é um curso maravilhoso e entrega muito valor e a pessoa vai se surpreender com várias dicas que são práticas do dia a dia. Sim. E vamos aproveitar, então, esse contexto, porque a gente sabe que ali dentro da metodologia do curso da Camila passa por várias etapas, desde as primeiras da gente quebrar o gelo com a câmera, né? Quebrar o gelo, a gente se expor nas redes sociais, até estruturar um método, porque às vezes a gente traz um conhecimento de mais de 20 anos em alguma coisa, só que para transformar isso em algo que as pessoas consigam entender e replicar, isso precisa ser transformado num método, né? Então, desse monte de coisa que a gente aprende aí dentro do curso com a Camila, dentro aqui do programa do Nascem, qual é a coisa que tem sido mais desafiadora para vocês na etapa que vocês estão hoje? A Lu, Rede social. Rede social? Você começou, então bora lá. Rede social, Lu, fala mais um pouquinho desse famoso bichinho da rede social. A minha rede social, Instagram, continua fechada. Eu não, pelo menos por enquanto, não pretendo abrir. Tenho aí o desafio de postar mais no LinkedIn e tirar de dentro, né, esse conhecimento todo e ir compartilhando isso com outras pessoas, não só no ambiente corporativo, que eu já faço, Sim. Mas também ter o alcance que o LinkedIn pode trazer. Só que no meio disso tudo está a sua rotina do dia a dia, né? Que você, né, tem gente que é mãe, é esposa, é filha, isso, é aquilo, e as suas 9 horas, talvez um pouquinho mais, que você tem que dar conta lá no escritório, e ainda chegar e escrever, e conta com IA, não conta com IA, né? De repente a inteligência artificial não vai trazer aquela conexão, porque, né, não está trazendo essa proximidade. Então isso para mim está sendo o maior desafio no momento. E o que você está fazendo, o que você colocou aqui de rotininha, de rotina? Ou não pôs a rotina ainda? Não pus a rotina Não pôs ainda. a rotina. Não. Que a gente sabe que tem um monte de lição de casa, que a Camila dá um monte de lição. Tá lá uma Tem lição de plataforma casa. linda, cheia de lição de casa para fazer, mas se a gente não encaixa na rotina, a lição vai ficando para trás, né? E aí, Ale? O que tá Bom. desafiando mais aí nessa jornada? Eu tinha uma rotina mais clara no LinkedIn. Muito mais profissional do ponto de vista de coisas do trabalho, das reuniões, das visitas técnicas, das visitas dos clientes, etc e tal. E depois do Nascem, né, eu comecei a ter que colocar a cara na tela. Que para quem tá aí, né, escutando a gente do CLT, sabe que é um dilema, né? A gente sempre, será que eu ponho minha cara ali? Vai dar ruim, né? Como é que vai acontecer? E aí eu tomei coragem e fui. E aí também fui tipo ariano, meio louco assim, né? Já fui 30 dias, 30 vídeos, né? Nesse naipe o negócio. Já aí vai com intensidade. Olha o cometa aí. É louco! Faísca não, já. Prende que Então. é doido. É o louco do vídeo. Então eu fiz em 30 dias, 30 vídeos, um por dia. Uau. Agora tô ajustando aqui o ritmo, mas foi importante para criar autoridade, né? Para ser conhecido, porque eu tinha perfil há 6 anos, quase 7. Mas eu tinha colaboradores que davam os conteúdos, eu mais que estruturava. E agora realmente eu trouxe protagonismo. Eu começo a falar dos temas que eu conheço, obviamente, né? A gente não vai falar besteira para ninguém. Então eu comecei a falar dos temas
que eu desenvolvo com a cara na tela. E aí, outro ponto importante que eu aprendi foi a constância. Tem que ter constância. Então, eu procuro postar todo dia, no mínimo 2 posts, sendo uma frase, que tem muita gente que gosta de frases inspiradoras, né? Motivacionais, inspiradoras ou ligadas aos temas que eu falo. E mais um conteúdo dos meus... Daqui a pouco a gente fala, né? Mas dos meus temas também. Então, eu acho que a constância é fundamental para o sucesso na rede social. Então, rede social também é o seu maior desafio. Sim, está sendo. E tamo junto, E nós tá? temos a nossa super mestra. Ela é uma inspiração nesse ponto, porque eu estou para ver profissional com mais constância, né, e recorrência. Ela está lá. Nesse momento em que nós gravamos aqui o podcast, ela está na Coreia. E pensa se ela está parada? Não, ela está lá, super presente. Inclusive, ela está presente aqui no nosso grupo, no grupo do WhatsApp. Ela está acompanhando tudo o que acontece aqui. Então, se existe um exemplo de constância, é Camila. E você, Cal, o que está mais te desafiando aí nessa jornada de autoridade? Também a rede social. Na hora que você falou, eu falei, rede social. Eu já tenho uma constância no LinkedIn, então eu posto 2 vezes ali na semana sobre os temas de felicidade, normalmente. Mas eu tenho 2 grandes dificuldades em fazer um material gráfico mais bonito, e também em me expor. Eu tenho muita vergonha de me assistir. Então, por exemplo, eu participei de um podcast e o rapaz me mandou o podcast e falou, Claudete, a edição ficou boa. Tadinho, ele me cobrou 2 semanas. E eu confesso, agora você vai saber a verdade. Eu não olhei. Falei, pode soltar, tá ótimo. Porque eu morro de vergonha de me ver, gente. Porque sempre que eu me vejo, eu falo assim, não devia ter falado isso, não devia fazer assim, mas esse cabelo tá péssimo, isso, aquilo. Então, eu sou muito crítica comigo mesma. Então, eu tenho muita dificuldade para fazer vídeos. Porque eu fico com vergonha de ver depois. E eu gosto muito de escrever. Se deixar, eu escrevo. E a inteligência artificial me ajuda em... Sabe aquelas coisinhas de corrigir? Porque é o que eu falei, eu tenho a mente muito rápida, assim. E aí, às vezes eu vou escrevendo as coisas. Quando eu leio, só eu entendo aquilo lá. Porque é a minha cabeça, então, a inteligência artificial, ela me ajuda a dar uma organizada naquilo que eu estou escrevendo. Ela não escreve por mim, mas ela me ajuda a organizar. E eu concordo, é constância. É você incluir isso na sua rotina. Eu não falei, mas sou mãe do Bartolomeu, um gato lindo, esposa do Gibu. Eu sou empreendedora, eu sou amiga e dou muita atenção para os meus amigos. Um amigo me liga e fala assim, vê aqui a apresentação que eu vou fazer para minha chefe. E a gente senta lá e eu vejo como se fosse a chefe, faz crítica. Então, eu tenho uma rotina muito extensa, mas eu me obrigo. Eu sento lá e programo a próxima semana só. Então, qual que é a minha próxima semana? O que eu vou fazer 2 dias no LinkedIn. E agora eu vou me desafiar a partir da próxima semana e incluir isso no Instagram. Porque é o que eu falei na palestra. Uma coisinha só, muda só uma coisinha. E aí, na outra semana, você muda mais uma coisinha. E aí, aquilo vai se incorporando. Porque às vezes a gente acaba tendo essa questão de se comparar com quem ou já está na estrada há mais tempo, ou tem um resultado diferente, a gente quer de alguma forma ser igual. E o que você trouxe é uma coisa muito, muito legal, Clau, que é assim, a autenticidade, né? E a gente tem que ser, ao mesmo tempo que a gente tem que ser autêntico, a gente precisa ser criativo para se conectar também com o que as pessoas vão gostar. Verdade. Né? Como é que vocês trabalham um pouco a criatividade, né? Da onde vêm as inspirações de vocês? Quem que vocês acompanham? Como é que vocês falam assim, puxa, acho que eu vou seguir essa linha, né? Tem gente que não tem isso, tem gente que copia e cola na cara dura, a gente sabe, né? E às vezes isso não fica nem legal. Da onde vem essa fonte de criatividade de vocês? Eu experimento. Lá na empresa a gente fala, o problema não é errar, é a velocidade que você conserta o erro. A gente adotou essa cultura já tem um certo tempo, então a gente consegue fazer, às vezes, vamos fazer um piloto? Vamos fazer uma POC? Agora tá na moda, POC. Vamos fazer uma POC? Vamos fazer um MVP?
Só para né? quem não é do corporativo, POC é quando você faz uma prova de conceito. Então, você pega aquela ideia e você faz um mini projetinho daquela ideia só para testar se faz sentido. E a gente vai vendo até onde dá certo. Deu certo, né? Como a Cláudia falou. Então, vamos dar mais um passinho. E isso, às vezes, né, na vida pessoal, você faz uma receita diferente, né? Eu já fiz curso de confeitaria, porque o meu bolo era horrível. Solava. Aí eu tirei umas férias. E aí teve um curso no Senac de confeitaria. Eu não precisava fazer um curso de confeitaria, né? Eu só queria aprender a fazer um bolo. Quando eu tivesse vontade de comer um bolo de tarde, eu consegui fazer um bolo e comer. E aí cheguei lá. Todo mundo se apresentou, né? Aí pessoas assim com experiências e vendem bolo para fora e tal, que o Senac tem toda essa coisa do profissionalizante. Sim. E você? Eu falei, eu vim aprender a fazer bolo. E as aulas são todas práticas. Então ela, né, passou ali, explicou onde estavam os materiais, onde estavam a batedeira, as coisas, não sei o quê, dividiu um grupo. E vocês vão fazer essas 3 receitas aqui. Cada um ficou com uma coisa para fazer. O que me deram para fazer? O leite condensado na lata, na panela de pressão. E mesmo assim, ficou ruim. A hora que abriu aquele leite condensado, que ele tava molenga, a turma toda olhava assim, tipo, como ela conseguiu fazer isso? Não deu certo aquele leite condensado. Mas aprendi. Sim. Hoje em dia eu sei fazer o bolo, eu peneiro a farinhazinha. Tem técnica. Tem técnica. E é mais uma pitadinha que você põe na sua vida, né? Que te traz depois, numa outra situação, você consegue tirar, né, numa criatividade ali, uma solução. Nossa, isso que você trouxe faz muito sentido. E muitas vezes as pessoas elas gostam de buscar o repertório na zona de conforto dela, naquilo que ela conhece. E não é assim, às vezes fazer um negócio completamente diferente, né, do que a gente, no nosso ambiente, até é estimulante, né? E você, Ale, onde você busca inspiração? Me veio uma coisa interessante aqui agora, que é o seguinte, a diferença do remédio pro veneno é a dose. Você está falando aí, eu estava pensando sobre isso aqui agora, né? Porque assim, às vezes você idolatra uma pessoa, só que aquela pessoa, ela é muito para você, ou ela é pouco, depende do que você quer. Então tem palestrantes mega ultra motivacionais aí que a gente vê, e às vezes a gente fica empolgado querendo fazer igual, mas não é você. Então acho que a dosagem é muito importante, você tem que ser o que você é por dentro, né? Não querer reinventar assim, eu quero imitar fulano porque o cara tá com milhões de seguidores. Não é isso que vai ser o seu sucesso. Você tem que ajustar uma coisa que você acha legal pra você, que é interessante, que te faz sentir, né? Poxa, isso é bem legal. Mas na sua dosagem, não na dosagem do outro. Aí eu acho que a gente tem um caminho bom pra seguir e tem um caminho de sucesso aí pela frente, né? Você já testou alguma coisa muito diferentona, assim, do que você tá habituado? Tem pensado. Próximos capítulos nós falaremos. Eu conto. Vamos ver nas redes sociais. Em breve. Vamos acompanhar suas postagens. Em breve. E aí, Cláudia, onde vem a sua inspiração? É muito engraçado. Quando eu tinha 9 anos, eu vi uma menina escrevendo e eu achei que ela fazia um C muito bonito. E aí eu treinei muito para fazer esse C, igual o C dela. Não ficou igual dela, mas com um C muito bonito, que me agradou muito. E desde esse momento, eu comecei a observar outras pessoas, ver o que fazia sentido para colocar para mim. Tão simples quanto escrever um C bonito. E eu faço isso sempre. Eu vou pegando pequenas coisas, eu aprendo assim o tempo todo. Então, eu tô com alguém, eu vejo um jeito que a pessoa fala, e tem coisas que combinam comigo e outras que eu falo assim, eu queria muito ser assim, mas não rola. Uma coisa que eu tava brincando esses dias é que assim, gente, eu acho, sabe essas mulheres altas, classudas, eu acho demais. Exemplo pra mim de mulher classuda, assim, é a Cristiane Torlone. Ela chega com aquele leque assim, ela tem aquele andar. Gente, queria muito ser daquele jeito. Mas eu sou uma pessoa que eu chego num lugar,
Eu derrubo o negócio, eu derrubo o Mickey, eu sou essa pessoa. Então, eu comecei a me aceitar mais, porque antes o que aconteceu? Eu derrubava o Mickey, acabou pra mim. Eu não, sabe, tipo, eu não conseguia mais ficar ali, eu ficava muito envergonhada. Hoje não, hoje, com a experiência, você vai, derruba o Mickey, pega o Mickey, entendeu? Já faz uma piada com o já Mickey. faz uma piada, já leva o Mickey junto. E eu acho que isso é muito importante. Eu costumo falar, especialmente para uma amiga minha, que qualquer cópia, por melhor que seja, ela é pior que a original. Então, a gente tem que achar o nosso caminho mesmo. Eu acho muito legal aprender com várias pessoas, mas é o que eu falei no começo. Não dá para eu me vestir de amarelo, não dá para eu me vestir de roxo. Gente, vou ficar igual a pessoa e vai ser uma imitação, é o que você falou, uma imitação, e aí fica pobre, né? Fica. Você tem que encontrar o seu caminho. E eu acho que o caminho você vai, bem o que a Lu falou, você vai testando um pouquinho, aqui dá pra mim, aqui não dá, aqui é super bom, você vai se sentindo mais confortável. E eu acho que o segredo é esse, quando você se sente confortável naquele universo, naquele papel. E a gente, toda vez que a gente tenta imitar muito o outro, a gente acaba deixando de ser. Sai a nossa essência. E ao meu ver, não fica sustentável. A gente não fica ao longo do tempo. Nossa, Você fica mais distante, né? Cada vez que você imita uma pessoa, você fica mais distante de si mesmo. De si mesmo. É. E o que a gente precisa mostrar para os outros somos nós mesmos, né? Como é que você mostra autoridade? Você não convence. Vamos supor que você hoje quisesse fazer tudo igual a Camila. Você ia ficar um remendo. Você não ia convencer. E aí a pessoa não ia conhecer. Quem é a Nelly? Quem é a Nelly? Né? Então, assim, a gente honra quem ensinou, quem inspirou, mas é a gente, né? Gente, poderia ficar aqui horas, né? Porque a gente tem milhares de histórias, a gente tem muito repertório, tem muita coisa para contar, mas temos um tempo contado e a gente já vai se encaminhando aqui para os momentos finais. Mas esse podcast, ele tem vários episódios, tem vários episódios que nós faremos ainda, tem os episódios que já estão gravados, então você aqui ativa o sininho, porque você vai receber notificação sempre que uma nova postagem for pro ar, para que você também se inspire, né? Acabe trazendo aqui para dentro do seu repertório tantas histórias inspiradoras, para que você consiga também crescer a sua estrela. Então, se inscreve no canal, assina o sininho, acompanha a gente aqui. E porque a autoridade não é só para os palcos, a autoridade é para o seu dia a dia, a autoridade é para a empresa que você trabalha, né? A autoridade é também para a empresa que você quer construir, só para a sua própria empresa. Enfim, quando a gente fala de autoridade, é trazer essa essência de uma forma que possa ser compartilhada para os outros. Então, caminhando aqui já para os nossos momentos finais, eu queria que vocês falassem o @ de vocês, aonde que as pessoas encontram vocês, quais os próximos passos, né? Traga um pouquinho do que vocês têm de planejamento aí para os próximos passos de vocês, para que a turma também acompanhe vocês e possam segui-los, assim como já seguem a Camila, assim como seguem aqui o Nascem. Olhou pra mim? Então foi eu. Vamos. Bom, pessoal, redes sociais, vamos lá. LinkedIn, Alexandre Gomes. E no Instagram, @sucesso e felicidade já. Pessoal, tem o já no final, tá? Porque agora a ideia é não deixar as coisas para depois, não procrastinar. Então é sucesso e felicidade já. Para os meus seguidores, já. Porque quem me segue sabe que eu fico de olho, isso aí. Muito bom. E os próximos passos é realmente continuar nesse caminho, me preparar cada vez mais, entregar palestras cada vez mais diferentes, mas porém com muito conteúdo. Achar o caminho, igual a gente falou aqui agora, achar o meu caminho, não ficar copiando ninguém. Vai sair em breve. Pode falar spoiler aqui, galera? Pode, Claro, né? Claro. Vem aí. A gente Vem aí. Spoiler. Vem aí, pra quem gosta do spoiler, vem aí a mentoria, que vai ter muita coisa legal, a mandala da vida, vai ter muita coisa legal nas minhas redes sociais em breve. E mais uma vez agradeço pela presença, vocês três honraram a minha presença aqui.
Ah, muito bom, muito bom. Aliás, acompanhe, porque a mandala da vida que ele traz pro conteúdo dele é muito legal. Obrigada, Muito obrigado, Lê. pessoal. Obrigada, Lê. E aí, Clau? Rede social. LinkedIn é Claudete Cordeiro. O Instagram que eu vou fomentar, ele chama Sobretudo, _Clau. É um lugar que eu falo sobre tudo, que eu tô trazendo vários temas ali. E meus próximos passos é realmente pegar firme, principalmente no Instagram, ajustar a parte gráfica dos meus posts e construir outras palestras derivadas do Felicidade Plena. Porque é o que eu te falei, não quero ser nem tenho, assim, essa coisa de ser uma autoridade. Mas eu quero falar para as pessoas sobre coisas que possam fazê-las mais felizes. Porque eu acredito que a felicidade muda a vida da gente. Realmente, quando você é feliz, você é uma amiga melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um profissional melhor. Você entrega as coisas com mais consistência, mas mais do que tudo isso, você é melhor para você mesmo. Eu uso sempre a analogia do avião, que se a cabine despressurizar, primeiro coloque a máscara em você. Por que eu uso essa analogia? Porque quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu pensei, gente, que egoísmo. Por que eu vou colocar primeiro em mim? Tenho que ajudar o outro. E eu parei e falei, não, Claudete, idiota, se você for esperar, né, você vai desmaiar e não vai ajudar nem você nem o outro. Então, é sobre isso, é colocar primeiro a máscara da felicidade em você para você conseguir contaminar as pessoas à sua volta e sim, você ser mais feliz para você mesmo e tornar as pessoas que você ama ainda mais felizes, entregando resultados consistentes, valorosos e tendo uma vida mais plena e mais próxima do seu sentido de propósito. Ah, legal. E aí, a minha rede social é o LinkedIn. Instagram fechado. Quando Luísa vamos abrir? Napoleão. Vamos abrir, abre. Hashtag abre. Gente, coloca nos comentários. Hashtag abre o Instagram. Um incentivo para a Luísa, para ela abrir o Instagram dela. Você que quer seguir, coloca lá pra gente fazer uma corrente. Você já tem pelo menos 3 seguidores. 3 seguidores. Então abre esse Instagram. Não, gente, o problema é que tem que ter a constância. Não adianta abrir e deixar ele lá abandonado. Eu vou precisar ter uma constância com isso. E neste momento eu não consigo. Lá pro segundo semestre. Não, mas já tá ótimo. Segundo Tá ótimo, tá ótimo. Já temos uma meta. Perfeito. Vamos lá, LinkedIn Luísa Napoleão. E nos vemos aí por alguns congressos de CX, de indústria de óleo e gás. Quem me vê por aí pode falar comigo. Muito bom. Aqui é tão incrível esse ecossistema, essa constelação, onde você vê um podcast que se brinda com espumante. Que nós temos aqui o brinde dessas estrelas e dessas constelações aqui. Então eu quero deixar para vocês, primeiramente, agradecê-los da jornada, agradecê-los da confiança que também, né, de me apoiarem. Eu que estou aqui no meu debut como host desse podcast, eu quero brindar ao Já, brindar a felicidade, brindar a organização e aos congressos e que nós sejamos muito mais brilhantes. Junte-se a nós, sigam as notícias da Comics Customer para acompanhar e venha ser também você uma estrela. Aê! Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Um abraço.